29. Gálatas, capítulo 3, versículos 23 a 29. Gálatas 3, 23 a 29. Diz assim a sagrada, inerrante, maravilhosa palavra do Senhor. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Meus irmãos, neste trecho que nós lemos do capítulo 3, nós precisamos relembrar o que nós ouvimos anteriormente para nos sintonizarmos acerca do que Paulo está falando. No texto anterior, do capítulo 3, versículos 15 a 22, nós vemos que Paulo recapitulou aproximadamente 2000 anos de história do Antigo Testamento, de Abraão, passando por Moisés, até Cristo. E Paulo mostrou como esses nomes, Abraão, Moisés e Cristo, estão relacionados entre si no desenrolar do propósito de Deus. Em outras palavras, Paulo mostrou aos judeus que Abraão, Moisés e Cristo, há uma perfeita harmonia no que esses três personagens apresentavam acerca da aliança. Agora, nesse texto aqui, Paulo passa então a mostrar que esse desenvolvimento da promessa é mais do que uma história do Antigo Testamento ou uma história da nação judaica. Mas, como bem pontuou o Dr. John Stott, ele diz assim que esta promessa do Antigo Testamento é a biografia de cada um de nós, ou pelo menos de cada cristão. Então, qualquer pessoa, ou ela está presa na lei, ou ela está liberta. Ou ela está submissa à lei, ou ela está debaixo da promessa de Abraão que se cumpre em Cristo. Ou ela vive ainda segundo o pacto anterior, ou ela então está liberta através de Cristo Jesus. Então, a verdade que nós vemos por trás deste trecho, que nós vemos que Paulo, ele bem pontuou que a fé é superior à lei. Nós vemos isso de forma muito clara. Por quê? Porque através da fé em Cristo Jesus, o homem se torna livre, ou se torna, além de livre, o homem se torna filho de Deus, e por consequente, este homem que agora está livre, e agora ele se torna um filho de Deus, ele passa também a ser o quê? Herdeiro da promessa de Abraão, que veio antes, anteriormente à circuncisão, da qual os judaizantes estão defendendo. E essa promessa feita a Abraão, antes dessa fé, o homem era o quê? Escravo da lei, e controlada por essa lei como uma espécie de tutor. Então, neste texto que nós lemos, nestes versículos que nós lemos, há uma proposição de Paulo aqui, referente ao que ele já falou e ao que ele agora pretende falar. A proposição de Paulo nesses 7 versículos é mostrar o antes e o depois, a situação do homem sem Cristo e a situação do homem com Cristo, como estávamos antes de Cristo e como estamos agora. Esta é a proposição de Paulo, e nós veremos isso de forma muito clara e muito objetiva nesses 7 versículos que Paulo apresenta. Primeiro, nós vemos nos versículos 23 e 24, Paulo nos apresentando o que éramos sobre a lei. E olha o que ele diz. Mas, e aqui ele usa
uma conjunção adversativa para nos mostrar, para que nós nos sintonizemos acerca de quem nós éramos. E ele diz então: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de se manifestar, de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então Paulo começa dizendo como era o nosso estado anterior, como era o estado anterior dos homens, como era o nosso estado, em que situação nos encontrávamos antes que viesse a fé. E aqui é importante a gente compreender, e é importante que nós compreendamos isso mesmo, que esta fé que Paulo está falando, ela não é uma fé no sentido amplo, geral, como se propaga nos dias de hoje. Aquela fé que todo mundo diz: eu tenho fé, eu sou da fé, eu possuo a fé, eu exercito a minha fé. Não é essa fé geral, mas é uma fé específica da qual o apóstolo está dizendo. Ele está mostrando ao seu público que esta fé que ele está se referindo, tá, não é essa fé genérica, porque esse tipo de fé já se manifestou antes de Abraão. Antes que Abraão existisse, homens e mulheres possuíram uma fé, a fé no que crê, a fé no visível, a fé na criação, a fé em muitas coisas. Mas Paulo está aqui colocando aos seus discípulos que eles observassem, através do seu discurso, que esta fé é uma fé específica e é uma fé que deve ser centralizada na pessoa de Cristo. Paulo está dizendo: vocês precisam então exercitar a fé, mas não a fé no sentido totalitário da palavra, não a fé genérica, mas a fé em uma pessoa. Centraliza a fé em Cristo. E é isso que ele vai dizer em todos esses 7 versículos que nós lemos e voltaremos a ler. Aqui o apóstolo, então, ele vai, para mostrar o estado do homem antes da fé, Paulo vai usar duas analogias nesses versículos 23 e 24, nas quais ele compara a lei a uma prisão. Primeiro ele vai comparar a uma prisão, e essa prisão era o local em que nós estávamos, né? E então ele vai trazer em segundo ponto um tutor, vai trazer uma outra analogia, a analogia de um tutor ou de um cuidador, cuja disciplina desse tutor ela é cruel e severa. Tá? Então Paulo vai trazer essas duas analogias para que nós entendamos. A primeira ilustração que Paulo vai fazer é de que a lei é uma prisão. E aqui Paulo vai mostrar que os mandamentos, as leis, elas eram uma espécie de prisão que mantinha o homem confinado, de modo que esse homem não poderia escapar dessa lei. Então ele estava enjaulado, preso na lei. Tá? Antes da vinda de Cristo, o homem estava então aprisionado, selado, trancado nessa jaula ou nessa prisão, para que ele não escapasse. E essa prisão, como a lei poderia fazer isso com o ser humano, a ponto de Paulo usar a analogia de uma prisão, de uma jaula, de um calabouço que o homem estava antes de Cristo? A razão é simples, nós já falamos isso semana passada, mas Paulo traz de novo esta ideia. Por que a lei ela é simbolizada como uma jaula, uma prisão? Porque, em primeiro lugar, a lei mostra ao homem quais são os seus cuidados, na verdade mostra ao homem quais são suas falhas. A lei escancara o pecado do homem. A lei, ela mostra realmente o que nós fizemos de errado, a infração que nós cometemos, e então ela nos condena. Então ela nos condena. Ela mostra quem nós somos, o que nós fizemos. Nós somos infratores, pecadores, nós somos violadores de uma regra, de uma lei, e então, por causa disso, ela nos condena. Ela nos acusa e nos condena. Então essas três instâncias, a lei, em espécie de prisão, ela mostra o teu erro, ela então te acusa e depois ela mesma te condena. Se a gente for olhar para
leis específicas, leis, qualquer tipo de lei que nós temos, eu já disse isso, a lei ela não tem um caráter instrutivo, né? Nós já falamos isso, já demos bastante exemplo. A lei não é instrutiva, a lei é punitiva. É só conversar depois com o seu Paulo reservado e você vai ver que a lei está ali para fazer o quê? Não é para instruir, a lei está ali para que você obedeça. Qualquer infrator da lei, o que acontece com ele? Sofre as sanções impostas pela lei, ou seja, a lei acusa, né? Uma pessoa está dirigindo em alta velocidade, então a lei faz o que? A lei escancarou, chegou a multa para ela, escancarou, você infringiu a velocidade, então agora por causa disso eu estou te acusando e chamando você de um infrator. E então qual é o que a própria lei faz? Te condena, você é obrigado a pagar uma multa pela sua infração por causa do seu desrespeito à lei. E serve para qualquer lei que nós possamos imaginar. Então a lei, Paulo traz esse caráter. Ela veio para aprisionar o homem, para mostrar o seu pecado, para escancarar quem nós somos de fato. E aí, irmãos, vale lembrar que o ser humano, ele se acha bom. Você de certo já conversou com muitas pessoas, pode ser até que seja da sua família, que a pessoa diz assim: mas eu sou bom, eu não sou ruim, eu faço tudo direitinho, eu sou uma pessoa honesta, eu pago minhas contas, eu não desejo mal para ninguém. Só que esta pessoa não entende que, pelo fato dela estar sem Cristo, ela está debaixo da lei. Se ela não está em Cristo, ela está debaixo da lei. E mediante a lei, todos pecaram. Mediante a lei, todos são infratores. Mediante a lei, todos são passíveis de condenação. A lei, ela não tem poder para livrar o homem de uma condenação. A lei, ela não tem capacidade de absolver o homem de uma condenação por causa dos seus delitos. Ela mostra, de fato, que o homem pecou. Ela escancara o seu erro e então ela condena, mas ela não pode libertar. Paulo então faz essa analogia para mostrar realmente que quem está debaixo da lei está preso. Primeiro ponto. Segundo ponto que Paulo fala nesses dois versículos, ele usa uma outra analogia, um outro exemplo. Paulo usa uma ilustração muito usada na época, e que era de conhecimento da época. A segunda ilustração que Paulo usa para descrever que a lei é um tutor. Em algumas traduções, talvez a sua seja isso, no nosso caso, a minha no caso foi lida, ela usa como aio, mas algumas outras traduções vão estar como tutor, e algumas traduções mais modernas vão estar conforme a tradução da palavra original no grego, que é pedagogos, palavra bem conhecida, né? Pedagogo. Tá? Então, as professoras que são formadas em pedagogia, né? Daí vem o termo do pedagogos, o pedagogo, ele, na época, este tutor, ou este pedagogo, ou este aio, era um tutor, e esse tutor era um escravo, contratado por uma família, e ele era encarregado de levar as crianças à escola e supervisionar a sua conduta de modo geral. Nos dias de Paulo, o pedagogo, né, esse escravo, ele tinha esse trabalho de supervisionar as crianças, então as crianças pequenas, tá? O pedagogo, e olha que interessante como a palavra ela evoluiu ao passo do tempo, e hoje ela tem um outro sentido, mas o pedagogo, ele não era realmente um professor, mas alguém que vigiava as crianças e as punia caso não se comportassem. Esse era o pedagogo da época de Paulo, era alguém que observava a conduta da criança, era alguém contratado. Você de certo já assistiu algum filme em que a família contrata um pedagogo para ensinar piano, ou ensinar ginástica, ou ensinar qualquer coisa para a criança, mas não é a função dela ensinar, ela fica só observando o professor ensinando e ela vai lá e corrige a conduta da criança, tá? E corrige de forma severa, às vezes punindo com castigo, às vezes na época com a palmatória e outras coisas mais. Então esse pedagogo, ele fazia com que as regras rígidas de disciplina e comportamento fossem praticadas.
criança, então, ela tinha esse pedagogo, eu digo que ela tinha esse tormento, né? Imaginar, esse pesadelo, ela tinha isso até que ela completasse a idade a maioridade. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a lei é este funcionário contratado para nos conduzir até a maioridade. E ela não tem caráter de ensino, ela tem caráter de punição. Então Paulo diz que a lei de Moisés, ela foi uma preparação de Cristo. E os israelitas, sendo filhos de Deus, eles eram filhos menores que estavam sendo preparados por meio da lei para receber uma herança. Então Paulo faz essas duas analogias bem simples para mostrar o que é a lei. Tá? O que nós éramos então? Nós éramos infratores, éramos pecadores, que por causa do nosso pecado, né, nós então precisávamos de um tutor para nos conduzir até Cristo. Tá? E este tutor, ele é a lei. A lei que mostra o nosso erro, que escancara o nosso erro, ela também nos pune, que é a função do pedagogo. E então Paulo quer mostrar que apenas Cristo pode nos libertar dessa prisão em que a maldição da lei nos colocou, pois Ele próprio, Cristo, foi feito maldição em nosso lugar. Apenas Cristo pode nos libertar das severas disciplinas da lei, do severo castigo que a lei proporciona aos seus infratores. Porque Cristo nos fez seus filhos, porque Deus nos fez seus filhos mediante o sacrifício de Cristo. Agora, então, nós não obedecemos mais à lei no sentido de obrigação, mas nós agora obedecemos por amor ao nosso Pai e não somos mais tratados como crianças mal criadas que precisam de um tutor para serem conduzidas e nessa condução ser punidas. Então Paulo mostra qual era o nosso estado. Nosso estado era pecadores. Antes de Cristo, o que éramos? Todos os seres humanos, nós éramos pecadores. E por causa disso, precisávamos ser submetidos à lei. E a lei, ela nos aprisionava e então ela nos punia. Agora, Paulo, dos versículos finais, dos versículos 25 ao 29, Paulo vai mostrar agora uma outra esfera. Então já nos mostrou o que nós éramos, agora Paulo vai mostrar o que nós somos. Vejam só, versículos 25 a 29 do capítulo 3. Mas, de novo, ele vai usar uma conjunção adversativa. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao ai, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro quanto à promessa. Paulo então vai mostrar o que nós somos agora. Cristo chegou, nós não somos mais pecadores, o que nós somos? Primeiro, o versículo 25, ele é muito interessante porque ele vai abordar, dentro dessa frase adversativa, né? É uma frase que contrasta o que ele está dizendo. Ele vai dizer, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao ai. Esta frase adversativa, e ele usa essa expressão mas, para enfatizar o que nós somos, que é totalmente diferente do que éramos. Isso é muito interessante no texto. Paulo usa isso para mostrar, vocês eram assim, mas agora vocês não são mais. Agora, vocês não estão mais debaixo da lei, no sentido de condenação, no sentido de nós estarmos presos dentro dessa prisão. Porque agora se cumpre aquilo que o próprio Paulo escreveu a outras igrejas, por exemplo, como a Roma. Ele escreve, porque já não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Ou seja, poderia colocar que não andam mais aprisionados pelo cumprimento da lei,
mas sois livres em Cristo Jesus. Paulo então está mostrando que não estamos mais debaixo da lei, no sentido de estar preso nela. Agora ela não pode mais nos condenar. Agora estamos em Cristo. Versículo 26 ele diz isso. E unidos a Ele por meio da fé. Isso é muito interessante, porque Paulo vai abordar isso. Nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo. O que nos une a Cristo? A fé nele. E fomos por Deus aceitos por causa do amor a Cristo. Apesar de toda a nossa situação deplorável antes de Cristo, das nossas transgressões, do nosso passado de pecado, por causa do amor a Cristo, então agora nós somos aceitos por Deus e somos unidos a Ele, não por circuncisão, e tampouco pelo batismo, porque muitos pensam, traduzindo ou interpretando de forma errada esse texto, dizendo que é pelo batismo que agora se declara que você é um filho de Deus. Não. Está equivocado esse pensamento, da mesma maneira que os judaizantes estavam equivocados quando achavam que somente uma pessoa só estaria unido a Deus mediante a circuncisão. Nós vamos ver isso ainda daqui a pouco. Paulo está então mostrando agora nos versículos finais, Paulo vai mostrar 3 resultados apenas dessa união com Cristo. Como 3 resultados nós obtemos dessa união com Cristo mediante a fé. Versículos 26 e 27, Paulo vai mostrar que por causa dessa união com Cristo e em Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Ele diz isso no versículo 26 e no versículo 27 do capítulo 3. Deus agora mudou de posição. Se outrora, antes de Cristo, Deus estava na posição de juiz, que através da lei nos condena e condena todos aqueles que estão debaixo da lei e aprisiona, não é também mais o nosso tutor que nos pune por causa dos nossos pecados. Mas agora nós também não temos que ter medo de Deus, porque Ele é um juiz que nos condena ou porque Ele é o pedagogo que nos pune por causa dos nossos pecados. Não. Agora em Cristo Jesus somos filhos de Deus. Fomos feitos filhos do Senhor. Nós então amamos a Deus por causa de uma devoção filial profunda em Cristo Jesus. Nós não somos prisioneiros. Fato. Está bem claro isso no texto que nós lemos. Nós não somos esses prisioneiros à espera de uma execução final, que está lá na fila da condenação, esperando o seu nome ser chamado para ser então punido por causa da sua infração. Nós também não somos mais filhos menores, que precisam de disciplina, que precisam de um tutor para ser conduzido. Mas agora, em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus e herdeiros de seu glorioso reino, que nós podemos desfrutar do status e privilégio que somente os filhos adultos possuem. Isso é glorioso. Nós olharmos para esse texto e ver que agora há uma mudança de tratamento. Nós não olhamos mais Deus como juiz. E é muito ruim isso. Eu quero que os irmãos entendam isso. É muito ruim. Ainda não, uma pessoa ainda não atingiu a maturidade cristã. E ela ainda não entendeu a sua posição diante de Deus. Ela não compreendeu o seu papel de cristão quando ela tem medo de Deus e olha Deus como juiz. O nosso cenário nacional, das igrejas das mais variadas formas, ainda olha Deus como um juiz que pune. As canções estão cheias deste Deus que pune, Deus como juiz. Ou então você já foi a alguma igreja, eu espero que não vá, mas se você for, você vai ouvir a pessoa dizer assim: toma cuidado, porque senão Jeová vai te pegar. Toma cuidado com Deus, Deus é justiça, viu? Ou seja, Deus vai te passar a rasteira, fica esperto não. Então elas veem Deus como um juiz ainda, como alguém que aprisionou você numa prisão chamada lei, e que está agindo como um tutor, como um pedagogo, que te pune por causa dos seus erros. Quando nós entendemos
a obra de Cristo na cruz do Calvário, então você entende que você agora cresceu. Você não é mais um filho menor, você se tornou adulto, não precisa mais de um aio, de um tutor, de um pedagogo. Agora você não é mais um réu no tribunal que sofrerá sanções da lei. Você agora é filho, e filho adulto que vai herdar a herança do pai. Você agora tem um tratamento de privilegiado, porque agora você é visto como um herdeiro do Senhor e desfruta desse privilégio de filho adulto. E este, irmãos, é o único sentido que o Novo Testamento nos permite ao usar este termo filho de Deus. Não há outro sentido. E notem que interessante, Jesus Cristo não ensinou, tá, a falsa doutrina de que Deus é pai de todos os seres humanos. Eu vou repetir de novo. Jesus Cristo não ensinou, os apóstolos não ensinaram a falsa doutrina de que Deus é pai de todos os seres humanos da terra. Não. Jesus ensinou e os apóstolos ensinaram que Deus é pai de todos aqueles que estão unidos em Cristo Jesus, mediante a fé. Quem é filho de Deus? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Quem são as ovelhas de Deus? Aquelas que ouvem a voz do bom pastor. Quem é filho de Deus? Aqueles realmente que foram comprados com o sangue precioso de Jesus Cristo. Esta filiação de Deus em Cristo, ela não é universal. Ela não é para todos. As pessoas podem se achar. Podem se achar. Mas filho, e nessa moda que nós estamos, das pessoas acharem que é o que ela quer ser, né? É moda a pessoa achar o que ela quer ser. Ela pode também se achar, se sentir um filho. Mas ela não é filho. E é importante a gente entender isso. Cristo não ensinou isso. Isso é uma falsa doutrina para amenizar a situação do homem pecador. Por quê? Porque quando a pessoa diz eu sou um filho de Deus, ela está dizendo que ela também deve receber o mesmo tratamento que os filhos legítimos têm diante do seu pai. Qualquer um de nós que possuímos filhos, nós damos tratamento para o nosso filho, mas se você vê uma outra criança, um outro jovem está na sua casa por algum tempo, você trata bem, você cuida dele, mas você não tem o mesmo privilégio de filho, ele não tem o mesmo privilégio de filho. São coisas distintas. Somente o filho tem o privilégio diante do pai, porque o pai o trouxe para si. A Bíblia ensina que Jesus Cristo é o único Filho de Deus e todos aqueles que foram unidos em Cristo pela fé são também filhos de Deus. E então Paulo, para exemplificar isso, para mostrar isso de forma clara, quem é que são? Paulo usa o batismo. E o nosso batismo, ele exemplifica de forma visível esta união. Quando nós olhamos para o versículo 27, Paulo vai mostrar isso ao falar que porque todos, quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Ou seja, Paulo está dizendo, aqueles que estão em Cristo recebem os benefícios de Cristo. Notem que interessante. Possivelmente, isso não significa que o batismo por si só liga uma pessoa a Cristo, como muitos entendem. Para muitas igrejas, de forma equivocada, na sua interpretação deste texto, elas mostram que no batismo você agora está unido a Cristo, que agora o velho homem morre, nasce um novo homem, então agora você, mediante a água que vai na cabeça, ou que você deita na piscina, te faz de você agora um filho legítimo de Deus. Não. E para a gente poder entender isso, nós precisamos olhar para o texto com mais atenção, porque o texto ele está dizendo, mostrando que as águas batismais, elas por si só não administram a herança ou
ou não administram a posição que a pessoa tem diante de Deus. Não as torna filho de Deus, não. Mas é importante nós entendermos sobre o batismo. Por que Paulo está falando isso e por que a igreja batiza pessoas? Bom, o batismo ele tinha uma importância muito grande no primeiro século. Antes do batismo cristão já existia batismo, tá, no mundo antigo. Só que falando do batismo cristão, o batismo tinha uma importância para os cristãos do primeiro século. Ele era um sinal visível da entrada para uma nova vida. Ou seja, precisava do rito, precisava do ritual, para que publicamente fosse visto que aquela pessoa estava abandonando de forma professa, pública, a velha vida e entrando numa nova vida. A diferença de dizer que uma pessoa está nascendo de novo e morrendo para a velha vida, entre ela abandonar a velha vida e entrar numa nova vida. Paulo, o batismo no primeiro século mostrava isso. Ele contrastava, ou seja, era um contraste à circuncisão. O que a circuncisão fazia? No máximo, a circuncisão ela tinha a possibilidade de fazer com que a pessoa usufruísse dos benefícios e se tornasse um judeu dentro de um sistema religioso. Tá? O batismo no primeiro século é oposto à circuncisão. Tá? Ele não tem o caráter da circuncisão. A circuncisão mostra todos aqueles que são circuncidados, eles devem seguir o rito, devem fazer parte dessa organização. E interessante que a circuncisão ela era oposta ao batismo porque ela não unia. Ela era exclusivista, ela não era inclusivista. O batismo é inclusivista. Ele inclui pessoas. Né? A circuncisão não. Paulo, então, ele diz que os cristãos, ou a pessoa que foi batizada em Cristo, né, ela agora recebe esses benefícios. Paulo diz que o cristão que em Cristo foi batizado, isto é, o batismo por meio da inserção, ou seja, da entrada de uma nova vida, essa vida chamada de cristianismo, a pessoa, então, ela deve fazer isso primeiro, por fé. E a circuncisão, de novo, não era por fé. A circuncisão era para a pessoa fazer parte de um sistema. Vou dar um exemplo na Bíblia. Lá em Gênesis, uma das filhas de Jacó, ou a única filha de Jacó, melhor dizendo, né? Estou dando filhas a mais, uma filha só, se eu não me engano é a Tamar, ela era a única filha, então ela saiu para ver os campos e um príncipe do reinado vizinho viu a filha de Jacó e se apaixonou por ela. Né? Esse príncipe era do reinado do rei Hamor, né? Da cidade do reinado vizinho, e se apaixonou, e então os dois tiveram um envolvimento amoroso. Quando os irmãos de Jacó souberam disso, ficaram com muita raiva, ficaram assim cegos, tomados pela ira, e eles então queriam fazer alguma coisa, contaram isso para Jacó, e Jacó então aí o pai do menino ficou sabendo, o rei ficou sabendo, foi até Jacó e falou: Jacó, olha, meu filho ama a tua filha também se afeiçoou com meu filho, então nós queremos juntar as nossas famílias, os nossos reinados. E então Jacó ia fazer isso, mas aí os filhos, os primogênitos de Jacó, o que eles dizem para Jacó? Olha, para o rei, nós não podemos nos unir a incircunciso porque a lei não permite. A nossa lei não permite que incircuncisos se misturem a nós. Vocês precisam fazer o quê? Circuncidar-se. Todo homem, todo macho do animal. O rei falou: é só isso? Ok, vamos fazer. E eles aproveitaram deste ato do rei, porque a pessoa ficava anestesiada, ficava sem forças por uns 3 dias. E esses homens se aproveitaram então no momento de fraqueza dos homens do reinado anterior e mataram todos os homens daquela cidade. Isso ficou, e Jacó se aborreceu muito por isso, e o próprio Deus puniu então os filhos de Jacó por causa por usar o símbolo pactual para uma coisa promíscua, para um assassinato em massa. Então note, era só a pessoa dizer: eu quero ser circuncidado.
O batismo não, o batismo é pela fé. É mediante a fé. A fé em quê? Não a fé genérica, a fé totalitária, mas a fé específica na obra de Cristo na cruz. Todas as pessoas que se batizam, elas devem fazer isso mediante a fé. Fé em Cristo Jesus. Fé na obra sacrificial de Cristo naquela cruz. Na obra vicária. Crer nisso. Então, o batismo proporciona isso às pessoas. Nós, então, precisamos olhar para esse texto e entender essa diferença. Então, Paulo, ele mostra que o benefício é estar unido a Cristo. E uma das formas visíveis, a forma visível de se mostrar isso é através do batismo. Mas Paulo mostra no versículo 28 que o benefício da união de Cristo é nos fazer diferente do judaísmo. O judaísmo fazia com que o povo de Israel, os judeus, se destacassem. Agora, Paulo está dizendo no versículo 28 que mediante a Cristo, todos formam-se em um. Todos nós somos um. Literalmente, Paulo diz isso. Todos vocês são um por estarem unidos com Cristo Jesus. A leitura da Bíblia atualizada traz essa versão mais clara para nós. Em Cristo, nós não apenas pertencemos a Deus como filhos, mas também uns aos outros como irmãos e irmãs. Isso é muito interessante. Em Cristo, nós não pertencemos somente a Deus, pertencemos a Deus, mas também nós pertencemos uns aos outros como irmãos. E pertencendo-nos uns aos outros, de tal maneira que já não damos mais importância àquelas coisas que normalmente nos diferenciam. Quando nós somos um em Cristo, então nós não olhamos as diferenças, como o judaísmo fazia. Por que o judaísmo fazia? Os da circuncisão. Você come animal de pata fedida? Para lá. Você come carne sufocada? Para lá. Você não celebra a festa do sol? Para lá. A festa da lua? Para lá. A festa das cabanas? A festa do tabernáculo? Para lá. O judaísmo separava as pessoas. A fé em Cristo nos faz um a ponto de nós termos as nossas diferenças amenizadas. E então nós não olhamos mais para aqueles que estão unidos em Cristo como homem ou mulher, grego ou gentil, ou judeu ou gentil, judeu ou grego. Não olhamos mais para cores. Quando nós olhamos para o corpo de Cristo, nós vemos agora um só. O corpo de Cristo, a união em Cristo, então ela tira todas as diferenças. Por isso, meus irmãos, que se a gente for para qualquer lugar do mundo, a gente vê lá alguém que é crente, a gente vai fazer o quê? Cumprimentá-lo como irmão. Porque a gente não interessa se ele é gangolês, se ele é zambiano, se ele é australiano, se ele é boliviano, ou se ele é branco, ou amarelo, ou vermelho, ou se ele tem o olho puxado ou não, se ele é mulher, ou se é homem. Para nós os que fomos unidos a Cristo, nós tratamos como irmãos em Cristo Jesus. E então Paulo traz o terceiro benefício que nós temos quando estamos unidos em Cristo. Nós, em Cristo, somos a semente de Abraão. E em Cristo também pertencemos a Abraão. Nós assumimos o nosso lugar na nobre sucessão histórica da fé, conforme nós vimos na semana anterior. Isso está representado de forma muito clara no livro dos Hebreus, capítulo 11, sobre os heróis da fé. Nós vemos ali então que o fato de estarmos unidos em Cristo também nos coloca dentro dessa sucessão histórica dos da fé. Tá? Nós já não nos sentimos mais perdidos e desgarrados como quem não tem caminho, sem nenhum significado na história. Quando nós olhamos e entendemos que estamos unidos em Cristo, ao contrário, encontramos o nosso lugar no desenrolar e no propósito divino. Nós entendemos que somos descendência espiritual do nosso pai Abraão, que viveu e morreu há tantos anos atrás, aproximadamente 4 mil anos e
ou poucos atrás, pois Cristo Jesus, Ele nos torna herdeiros de Abraão, herdeiros da promessa de Abraão, que Deus fez a este homem há 4.000 anos atrás. Esses então são os resultados de estar com Cristo. Somos sementes de Abraão e estamos unidos com Cristo. E então esses resultados, eles têm um grau de relevância de forma muito poderosa nos dias atuais, nos dias de hoje. Pois a nossa geração, nós já vimos isso em outro culto, ela está ocupada desenvolvendo o quê? As suas filosofias, que não tem sentido algum. O homem está como que perdido, procurando quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, se há vida pós-morte, qual é o papel dele dentro deste mundo gigante, ou dentro deste cosmo imenso, qual é o que ele faz. Hoje em dia, então, está na moda as pessoas acreditarem que a vida não tem sentido e nem propósito algum. Muitos cantores e filósofos e pensadores dizem assim: não tem sentido não, a gente, isso está muito claro, não tem sentido viver não, vamos viver até quando morrer e acabou. É o tal do deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vamos embora. Não há sentido na vida. Então qual é o sentido dessas pessoas? É o mesmo sentido daquele nécio que o Novo Testamento traz, dizendo assim: meus celeiros estão cheios, não tenho necessidade de nada, o que vou fazer? Vou dizer a minha alma: come, se parte e deite, e durma, né? E goze dos seus bens, né? Só que elas não conseguem enxergar, elas pensam assim porque elas não conseguem admitirem que estão perdidas, que elas não têm motivos para viver, elas não se acharam em grupos nenhum, em grupo algum, e por isso essas pessoas elas se acham então pessoas descompromissadas, desajustadas ou forasteiras, pessoas que não se encontraram nessa vida, não vê razão nessa vida para viver. Elas não têm âncoras, não têm firmeza na sua vida, não têm segurança, não conseguem enxergar um lar dentro deste mundo que elas vivem. A Bíblia as descreve como pessoas perdidas sem Cristo. Logo, elas estão presas na lei, que escancara os erros dela, os pecados delas, as infrações dela, que escancara as suas falhas, as suas transgressões, as acusa e as condena. E aqui, finalizando, os 4 últimos versículos, meus irmãos, desse capítulo 3, estão repletos de Jesus Cristo. A intenção de Paulo, ao escrever esses 4 capítulos, é para mostrar realmente que agora não há mais separação, não há mais raça, mais cor, etnia, mas todos nós somos um em Cristo. Por quê? O tema dessa carta de Paulo não é a circuncisão que nós ouvimos desde o começo da carta. Não é este o propósito da carta, escrever contra a circuncisão. O propósito da carta de Paulo, nós vamos ver a partir do capítulo 4, isso de forma bem escancarada, e já está bem claro, é a justificação em Cristo Jesus. Paulo está dizendo de forma muito clara: Cristo é quem nos justifica, não é a lei. E é isso que os judaizantes estão querendo apregoar para os seus ouvintes, que eles precisam acrescentar na pregação a justificação, retalhos, pedaços da lei. E Paulo está dizendo: não é isso, vocês estão presos ainda, mas os que estão libertos, eles entendem porque eles estão libertos, porque foram justificados em Cristo Jesus. Por isso os 4 últimos versículos desse capítulo está recheado da pessoa de Cristo. Versículo 26 diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. Versículo 27: porque todos fossem batizados em quem? Em Cristo Jesus. E por causa disso foram revestidos. Revestidos de quem? De Cristo Jesus. A 28 vai trazer: porque todos vós sois um em quem? Em Cristo Jesus. Versículo 29: e se vocês são de quem? De Cristo, isto é, se vocês já pertencem a Cristo,
também vocês são descendentes de Abraão, também vocês cumprem a promessa. Portanto, meus irmãos, isso é o que nós somos hoje. Anteriormente éramos infratores da lei, e hoje o que nós somos? Nós somos de Cristo, estamos em Cristo, batizados por Cristo, revestidos por Cristo e pertencentes a Cristo. Qual é o nosso estado hoje? Nós pertencemos a Cristo. Nós somos filhos de Deus por causa de Cristo. Concluindo, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele pinta um belo e lindo contraste, vivido entre aqueles que estão sob a tutela da lei e aqueles que estão em Cristo. E todas essas pessoas pertencem a uma categoria ou outra. Qualquer pessoa, por mais que ela diga que não pertence, e nós estamos vivendo a época do contraste, ou a pessoa é de um determinado círculo político, ou ela é de outro, ou ela é cruzeirense, ou ela é atleticana, ou ela gosta do azul, ou ela gosta do rosa, ou ela gosta de uma fruta, ou gosta de... Nós somos na geração do contraste, Então Paulo está dizendo aqui, por mais que as pessoas neguem, todos os seres humanos da terra, todos, sem exceção de nenhum, todos eles, ou estão debaixo da lei, ou estão em Cristo Jesus. E nós não podemos, meus irmãos, ir a Cristo sem sermos justificados. Não há possibilidade de estar aqui em Cristo sem ser justificado. Nós temos que passar, e nós vimos isso bem claro, nós temos que passar pela tutela da lei, nós temos que passar pela lei de Moisés, ser condenados por ela, ter os nossos pecados escancarados, mostrados pela lei de Moisés, para depois, então, do nosso pecado ser reconhecido e nós entendemos a nossa posição diante de Deus, antes de Cristo, então nós sermos conduzidos pela lei até Cristo. É como a lei entregasse nós a Cristo, dizendo aqui, fiz o meu papel. Eles foram condenados pela lei, foi mostrado o pecado deles, eles foram acusados, foram condenados. Mas por que nós não fomos sentenciados? Porque Cristo nos substituiu. Cristo pagou o nosso preço. Cristo pagou pelos nossos pecados que a lei exigia, que Deus exigia pela nossa quebra de aliança. Por isso, meus irmãos, é um motivo de alegria para nós sabermos que, se outrora éramos infratores da lei, estávamos presos na lei, hoje estamos livres em Cristo Jesus, revestidos de Cristo Jesus, e somos filhos do Deus Altíssimo.